Bom dia para você que está sempre conosco e está nos acompanhando durante esse tempo todo. E nós já agradecemos de antemão porque você tem sido fiel, né? E nós agradecemos a Deus por isso, agradecemos pela sua vida e sempre mandamos um abraço para você. Não nos esquecemos de você, não. Mesmo que não seja aniversariando, nós sempre mandamos um abraço para você que nos assiste, para você que tem estado conosco. Mas os aniversariantes são os primeiros a receber os abraços, com certeza. Pastor Isaac Almeida Nunes, lá da primeira Igreja Batista de Rio Claro, no interior de São Paulo, belíssima cidade. Pastor Isaac e Denise, sua esposa, fizeram um aniversário de casamento, 37 anos, e que Deus abençoe muito o pastor Isaac e sua esposa e aquela família linda, né? Aquela família bonita. Dia 28 é amanhã, 28 é amanhã. Pastor Renan Felício, aqui da Igreja Batista Ebenezer em Resende, faz aniversário. Já mandamos de antemão aqui, então, um abraço para o pastor Renan Felício. Dia 29, que é sábado, não faz aniversário, mas toma posse na Igreja Batista Central aqui de Resende, o pastor Fernando Félix. Ele vai tomar posse aqui. Ele está vindo de São José dos Campos, se não me engano, e vai tomar posse aqui na Igreja Batista Central de Resende no sábado, dia 29. Seja bem-vindo aqui na nossa IBRAM, pastor Fernando Félix. Mando um abraço também para dois pastores muito queridos que estão na nossa congregação lá em Visconde de Mauá. Congregação de Visconde de Mauá. Pastor Luiz Cláudio Padilha, sua esposa Márcia, pastor José Inácio, a sua esposa Linéia. Esses dois pastores, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Vamos ouvir música e eu gosto muito de música congregacional. Eu gosto do hino, eu sou moderno por um lado e muito antigo por outro, mas eu gosto dos hinos e eu gosto muito da congregação da primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro cantando. Tem orquestra, a igreja canta bem, na regência do Eduardo Transcoversky, grande amigo, e sob a liderança também do pastor João Soares Fonseca. Hino é o 436 do cantor cristão, é o hino Dai-nos Luz. Vamos ouvir então com a congregação da PIB do Rio de Janeiro.
Beleza, muito bom. É muito comum quando nós ouvimos falar, né, de remédios que não fazem mais o mesmo efeito depois de algum tempo de uso contínuo. As pessoas começam a tomar algum tipo de medicamento e depois de um tempo o organismo fica tolerante àquela medicação e ela não faz mais o efeito que fazia quando a pessoa começou a tomar aquele remédio. Isso acontece exatamente porque o uso frequente e contínuo de um medicamento faz com que o organismo se acostume com aquela fórmula do remédio e seu efeito vai diminuindo mesmo com o tempo de uso, até que deixa de fazer o efeito contra a moléstia que ele pretendia combater. Assim acontece também conosco e com muita coisa em nossa vida. A modernidade, ela trouxe para nós uma novidade que é a evolução super rápida da tecnologia. E essa evolução faz com que o celular, por exemplo, comprado hoje, daqui a um ano no máximo, esteja obsoleto e vamos dizer, quase sem efeito, né, diante das novidades que o novo traz no seu bojo. A vida sentimental tem também esse mesmo efeito. Se não houver, por exemplo, um cuidado especial, com o passar do tempo, a rotina e a mesmice, elas vão tomando conta, né, da situação e vão se tornando uma realidade que desemboca num relacionamento sem efeito. A gente vê muito disso por aí. A vida espiritual tem mais ou menos o mesmo resultado. Vamos vivendo a nossa vidinha de casa, igreja, casa, e ao final de um espaço de tempo, as coisas de Deus deixam de ter em nós aquele efeito positivo que fazia alguns anos atrás. Por isso que quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, os versículos 1 e 2, ele exorta, sim, aos crentes que não se deixem levar pelo espírito mundano, amoldando seus costumes do mundo, mas que renovemos a nossa mente, porque somente dessa forma nós poderíamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que se revela cheia de efeitos em toda a nossa vida. Há um cântico que no seu refrão diz: eu quero voltar ao primeiro amor. Isso mesmo, voltar ao primeiro amor quer dizer viver novamente aqueles efeitos agradáveis e positivos da presença do Senhor, quando o buscávamos com mais poder, com mais intimidade e podíamos ver a ação de Deus em nossas vidas com muito mais nitidez. Se não tomarmos cuidado, nós podemos chegar a um ponto muito perigoso, que é o Evangelho não fazer mais em nós o efeito que fazia quando aceitamos a Jesus e a chama do Espírito se acendia com muito mais força em nosso peito. Nós precisamos de urgentemente de viver o que eu chamo de síndrome do primeiro amor. Assim como um medicamento que tomamos no início de um tratamento que traz um efeito de caráter muito prático e visível no nosso organismo, nós devemos também voltar ao primeiro amor no Senhor, que produzia em nós, sim, maravilhas incontáveis e que, com o passar do tempo, acabou se transformando num mero ir e vir à igreja. Nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas mentes. Nossos pensamentos, eles influenciam as nossas decisões, as nossas ações. Bons pensamentos, guiados por Deus, logicamente, levam ao bem. Mas os maus pensamentos levam ao pecado. Por isso nós precisamos renovar a mente para ampliar o foco nas coisas de Deus. Porque Deus conhece os pensamentos da nossa mente. Nossos pensamentos, nossas intenções
Elas podem tornar nossas ações puras ou impuras. Por isso, quando renovamos a mente, nós ficamos mais cheios da graça e, por consequência, também das bênçãos de Deus. E eu quero concluir com a palavra de Pedro. Eu quero que vocês fiquem com essa palavra do apóstolo Pedro lá na sua primeira carta, no capítulo 1, dos versículos de 13 a 15, que diz assim, prestem bastante atenção: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Que o Evangelho da graça de Deus continue produzindo em cada um de nós efeitos positivos, efeitos que eu diria de cura, de libertação, de muita unção em nossas vidas, mas que esse efeito seja contínuo, seja diário, com resultados sempre positivos para nossa saúde espiritual. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos, em todas as circunstâncias, nunca deixar que o Evangelho não faça mais efeito em nossa vida. Deus nos abençoe. Vamos elevar a Deus em oração, terminando este momento, este período de reflexão. Nosso Deus, amantíssimo Pai, nós estamos na Tua presença, ó Deus, ao final do programa deste dia, para que Tu, ó Deus, não apenas receba as nossas orações, os nossos louvores, mas, ó Deus, esteja atento com os Teus ouvidos às nossas orações, ó Deus, e na medida exata da Tua perfeição, Tu entres com resposta, ó Deus, para tudo aquilo que esteja trazendo algum tipo de tristeza, algum tipo de aflição, preocupação ao Teu povo, ó Pai. E nós Te rogamos, ó Deus, que nunca deixe que em nosso peito, em nosso coração, possa se apagar ou amenizar a chama do Teu Espírito. Nós possamos continuar, ó Deus, com todo o amor, todo o fervor, todo o ardor no serviço da Tua causa, no serviço do reino. Ó Deus, ajuda-nos nesses tempos de pandemia, a que possamos em todas as circunstâncias nos portar com sabedoria, não apenas individualmente, mas também com as Tuas igrejas, algumas que já voltaram, outras que ainda não voltaram aos cultos presenciais, mas em qualquer situação, as nossas decisões possam ser aquelas tomadas diretamente pelo Teu Espírito Santo no seio da Tua igreja. Guarda-nos a todos. Ó Deus, abençoe aqueles que estão aniversariando, aqueles que estão, ó Deus, celebrando alguma data especial também. Vai nos corações também trazendo conforto e consolo àqueles que perderam seus entes queridos, principalmente em função dessa pandemia. Ó Deus, mas em todas as circunstâncias, os seus corações estejam, ó Deus, consolados. Nós Te rogamos, ó Deus, que os Teus anjos estejam sempre acampados ao nosso redor, vai aplanando os nossos caminhos, afastando as setas inflamadas lançadas pelo maligno contra nós, e em tudo, ó Deus, nós possamos testemunhar sempre positivamente do que Tu tens feito em nosso meio. Ó Deus, ouve a nossa oração, perdoa os nossos pecados, ó Pai, porque nós fazemos em o nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém, amém. Que você tenha uma boa tarde e um bom restante de semana.